nesse feriadão para nós aqui e com muito orgulho nesse 15 de novembro, dia da nossa proclamação da nossa República Federativa do Brasil. E no espírito de talvez tentar resgatar ou remontar ao espírito republicano que deu origem à república que a gente vive hoje, a gente vê que a nossa república talvez ali esteja num momento difícil, bem abalado, ameaças de tudo que é lado. E as investigações sobre as explosões que ocorreram em Brasília miram no celular do Francisco Vanderlei, para alguns o tio França, nome que já entrou de vez aí no burburinho, de vez, o pessoal só se refere a ele como tio França pelas redes, pelo menos. E a pergunta que fica é, será que ele realmente agiu sozinho? Tudo indica que sim, mas o fato é que o tio França planejava as ações pelo menos desde 2022, isso segundo relatos da ex-mulher dele. Claro, mesmo um alucinado tragicômico como o tio França, meu caro David de Tarso, minha dupla, já vou te acionando, merece alguma presunção de inocência e também a gente não sair atirando. Mas um hacker aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo, foi preso por uma ação coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele foi preso ontem e agora as investigações também devem avançar. Esse hacker, de acordo com as apurações da Polícia Civil, ele até mesmo agia na Dark Web, que é um espaço mais reservado, onde esses radicais ali proliferavam algumas informações, até mesmo planejavam alguns ataques, como por exemplo o que houve nesta quarta-feira, envolvendo aí o tio França. E a Polícia Civil apreendeu computadores, máquinas, para tentar identificar se tinha alguma conexão com o Francisco Vanderlei da Silva, de 59 anos, que acabou, depois de promover o ataque, também se suicidando diante dessa ação. Então, a Polícia Federal também já está em contato com as autoridades, as polícias civis que investigam dos estados esses casos, para saber se há algum tipo de conexão. Mas esse hacker foi preso, ele tem 36 anos e, inclusive, no ano, aliás, de 2022, no finzinho do ano, depois das eleições e antes do presidente Lula assumir, ele já tinha enviado um e-mail ao institucional do STF, dizendo que colocaria uma bomba no Supremo e, com isso, mataria todo mundo lá dentro. Então, já havia essa informação e agora esse hacker foi preso. Realmente, a escola de hackers brasileira é um celeiro de hackers do Brasil, pelo visto, né? Sempre tem alguém aí... Araraquara. Vide o grande de Araraquara. Agora, Paulo, com toda a seriedade que esse caso merece, por mais que possa haver um movimento muito claro de tentar isolar esse sujeito como um louquinho, lobo solitário, que, enfim, não conseguiu levar às vias de fato o que planejava, no pior cenário, perdão, eu queria te ouvir, porque, inclusive, o irmão do tio França deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dando a entender que ele já está divorciado dessa ex-mulher dele há pelo menos 3 anos, e que nesse período jamais expressou qualquer intenção nesse sentido. O fato é que aconteceu, mas pelo menos o irmão não farejou nenhum indício nesse sentido. Qual é a tua opinião? Em quem acreditar? Olha, eu acredito que ele agiu sozinho, né? Mas a gente tem que esperar o término das investigações. Ele jogou um artefato, depois jogou outro, e não tinha ninguém ali para detê-lo. A falha da segurança nesse quesito, a pronta resposta, foi muito demorada. Tinha que ter alguém ali preparado. Não precisava nem ser uma arma letal, uma pistola, um fuzil, mas um taser, que é aquela arma que dispara um choque, para poder pará-lo. Jogou a primeira, já tinha que vir alguém ali já imobilizar esse indivíduo. Ia preservar até a própria vida dele. Porque ali, apesar de ser explosivos de baixa qualidade, como a gente costuma dizer, pólvora negra, que é para fogos de artifício, poderia sim ter matado alguém, poderia sim ter causado uma tragédia maior. Agora, a segurança lá tem que ser reforçada. Para entrar na Câmara dos Deputados, por exemplo, no Senado Federal, é muito difícil. A segurança é parecida com a de um aeroporto. Você passa por um detector de metal, a sua bolsa, os seus objetos passam por um scanner. É bastante complicado entrar armado lá. Ocorre que tem um broche que identifica o deputado. Sim. E a pessoa que tem esse broche, aí ela entra lá e eu sou deputado e vai entrando. Então isso também tem que ser revisto, porque os seguranças não são obrigados a saber quem é deputado e quem não é. São 503 deputados, às vezes não é do estado dele, às vezes ele não conhece, nunca viu, às vezes não está na mídia. Ninguém é obrigado a conhecer ninguém, mas o que acontece muitas vezes, aí está a falha na segurança. Eu não vou barrar um deputado que depois eu posso me estrepar. Tem que barrar sim. Olha, tá com o broche aqui, mas deixa eu ver a sua identificação. Eu acho que não é problema nenhum nisso. Um broche só para você ter livre acesso em todos os lugares do Congresso Nacional,
eu acho que aí vocês estão falhando demais na segurança. E quem anda naquele ambiente sabe que é assim, eu vou ser criticado porque onde já se viu vai parar deputado. Deputado não é melhor do que ninguém, nós não estamos acima da lei. Eu já parei naquelas blitz de aeroporto, a pessoa me reconheceu, eu falei assim, faça seu trabalho, abri os meus braços, não é vergonha nenhuma, isso aí é segurança para todos. David, eu já vou te acionando aqui antes de trazer minha querida Maria de Carla e Mano Ferreira também aqui presentes com a gente no Morning Show de hoje, para você me referendar aquela tua informação de ontem. De fato, todo aquele cordão de isolamento, os bloqueios que foram erguidos pós 8 de janeiro haviam sido removidos. E por isso, talvez ali, é o famoso baixou a guarda, né? Subestimando a loucura alheia e deu no que deu. Está confirmada essa informação? Sim, agora... Apesar do reforço que veio agora, com certeza. Agora foi reativado, né? Então, agora é fácil. As grades foram recolocadas. Mas essa informação, inclusive, é do Bruno Pinheiro e está na coluna no site da Jovem Pan, que foram retiradas há 9 meses, né? As grades. Perfeito. E depois do ataque, agora... A gente já vai estar acionando já. Vamos fazer um giro na capital com a nossa Luciana Verdolim, muito em breve, para ela trazer com precisão todo esse arranjo de novas informações que vão surgir nos movimentos, olhando adiante. Mas é importante aqui, indo na linha que o Paulo trouxe, nós aqui vamos trazer uma imagem para vocês aqui, exatamente dele buscando esse arsenal pirotécnico, por assim dizer, todos esses fogos de artifício para ele entrar de vez aí. Olha, temos as imagens agora sendo projetadas devidamente aqui para todo mundo que está acompanhando o nosso Morning Show nas multiplataformas da nossa Jovem Pan News, também o pessoal da rádio. Estava lá tranquilo, sereno, no caixa, fazendo uma transação normal, como um consumidor de fogos de artifício, um estabelecimento pacato, bem simples, totalmente legalizado e, enfim, acho que está muito claro aí que mal sabia ali o caixa, né, Palumbo, que talvez ele estava prestes a municiar um dos personagens mais patéticos e, por que não, perigosos dos últimos tempos da política brasileira. É uma atividade comercial, né? O comerciante não pode ser responsabilizado por isso. Claro. Né? Não tem uma legislação que fala, você só pode comprar 2 bombinhas, você só pode comprar 2 rojões. Pelo menos eu desconheço essa legislação. Né? Então, ali eu acho que não tem culpa de absolutamente nada. Ainda bem que ele foi atrás de fogos de artifício e não foi atrás de explosivos de alta qualidade, de alto poder de explosão. Né? Tem vários aí para a gente citar. É melhor não citar, porque senão as pessoas vão lá na internet e digitam, esse aqui que é o bom, eu vou lá e explodo tudo. Mas pelo menos eu acho que, sinceramente, não tenho simpatia alguma pelo que esse sujeito fez. E acho que... E eu sou um defensor, assim, implacável da sátira política para tentar... É o que nos restou, né? Enquanto outros aí estão chorando, a gente vende lenços, a gente tem que rir para não chorar. E muita gente se referindo a ele com vários apelidos. Vou trazendo alguns aqui, porque tem que levar esse sujeito aí para a latrina da história, né? O errorista Mano Ferreira, o errorista Tio França. Pelo visto, agora, mensagens desencontradas, né, Mano? O pessoal normalmente associaria ele ao bolsonarismo, tentando colocar ele essa pecha, mas ele, nas mensagens onde ele anunciava todo o plano que ele estava arquitetando, jamais mencionava nominalmente ali qualquer ministro do STF. Pelo contrário, tinha Alckmin, Sarney, uma coisa, uma fauna bem... William Bonner. William Bonner. Então, eu te pergunto, candidato, qual eram as intenções desse cidadão ao me mencionar? Marinho, eu acho muito triste a história. Assim, eu concordo contigo que a gente precisa ridicularizar e rir dessa situação, até porque essa é uma das melhores características do brasileiro, a capacidade de rirmos da nossa própria desgraça, e a gente não pode abrir mão dessa característica que nos ajuda a viver e sobreviver nesse país de tanta maluquice. Mas é profundamente triste ver os relatos da família. Um dos irmãos declarou, inclusive, que não reconhecia o próprio irmão naquele personagem, porque o irmão que ele lembrava era um irmão fraterno, gentil, bondoso, que tinha carinho com as pessoas e não uma pessoa fanatizada como ele acabou se tornando nos últimos tempos. A gente vê também, com muita clareza, que havia um conflito familiar, né? Tem um outro irmão que trata a ex-cunhada com claramente um rancor, uma desconfiança, diz que, bom, se ela está falando a verdade, por que não falou antes? Por que não alertou a família de que ele estaria com esse plano? Ou por que não procurou a própria polícia ou as autoridades para falar que havia um plano secreto para matar
um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há nessa família uma tensão muito grande e que foi claramente se tornando mais complicada com a radicalização política. Então, eu acho que já dá para a gente ter esse diagnóstico de que o tio França era um cidadão normal que foi se radicalizando, perdendo as outras dimensões da própria vida e colocando a política em todas as camadas. E quem faz isso acaba adoecendo. Então, eu acho que isso é um alerta muito importante. Nós que falamos tanto sobre a importância da saúde mental, não podemos esquecer jamais de cultivar as outras dimensões da vida humana. Excelente reflexão, baita abre alas aqui, Mano Ferreira. A voz da ponderação desse programa, mas já vou acionando aqui minha querida Maria de Carlos pelo seguinte, ainda tentando decifrar os alvos que ele mencionava nas mensagens, né? Até porque não tinha menções diretas ao Supremo em si, até ele mirava a artilharia ali verbal dele contra algumas comarcas de primeira instância nas mensagens alucinadas que acabaram sendo apuradas, e não o STF. Ainda assim, fez o que fez ali diante da estátua da justiça. Sim. E teve um impacto. Ele só fez mal a ele mesmo, sim, só que por tabela também expôs uma grave falha de segurança e embaralhou o tabuleiro político em Brasília de vez. O que você acha? Me preocupa um pouco, pegando carona um pouco no que o Mano falou, né? Estamos vivendo tempos sombrios na política, onde a violência tem crescido, as pessoas estão mais intolerantes umas com as outras. Vimos ataques similares de lobos solitários com o Trump no início do ano. Outras histórias ao longo da nossa história mundial da política também ocorreram em assassinatos de governantes, como Francisco Ferdinando, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Enfim, o próprio Kennedy também morreu num ataque assim, né? Então a violência política tem crescido muito e acho que o tio França é produto desse atual momento de muita inflamação, de muita intolerância, que, a meu ver, só tende a crescer cada vez mais, porque as pessoas que estão expostas politicamente decifraram que o diagnóstico para se conseguir ter mais sucesso e engajamento nas redes é justamente inflar esse tipo de comportamento e de intolerância. Então, o tio França é produto desse atual momento bélico que a gente vive na política brasileira. É isso. Eu vou acionando já a Luciana Verdolim para a gente poder exatamente e diretamente ouvir ali os ecos do Congresso Nacional, também fazer o nosso giro na capital padrão, ninguém melhor que ela para nos atualizar. E aí, minha querida Luciana, muito bom dia. Nesse clima de feriado, Brasília aí está com a guarda baixa ou os ânimos seguem exaltados, paranoia no ar, o pessoal já baixou poeira, como é que tá? Bom dia, Marinho. Bom dia a todo mundo que está aí no estúdio acompanhando a gente aqui na Jovem Pan, Morning. Olha, chove muito hoje aqui em Brasília, então a esplanada dos ministérios está praticamente fechada. O esquema de segurança, que já estava reforçado desde a quarta-feira, vai continuar assim. A Polícia Militar do Distrito Federal promete, inclusive, um policiamento mais ostensivo ali na Praça dos Três Poderes. Para quem não conhece, a Praça dos Três Poderes reúne, de um lado, o Supremo Tribunal Federal, em frente ao Supremo tem o Palácio do Planalto e ao lado o Congresso Nacional. Por isso, Praça dos Três Poderes. E é uma área bastante turística. E até por conta disso, esse policiamento, segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, deve ser aprimorado, inclusive, com câmeras com reconhecimento facial. Tem uma câmera em cima do Congresso que, diz a lenda, que consegue identificar pessoas na rodoviária, que fica a uma distância bastante considerável. Então, assim, é uma das áreas mais policiadas aqui do Distrito Federal. Mesmo assim, a gente teve o problema, apesar da Polícia Militar negar que houve aí qualquer descuido do policiamento. O que vai mudar a partir de agora? Já tem as grades novamente em frente ao Supremo Tribunal Federal. Elas foram retiradas no início do ano, teve até uma solenidade, né? Os chefes dos três poderes cruzaram a praça para a retirada dessas grades que já estavam aqui na esplanada dos ministérios desde 2013, durante aquelas manifestações contra o aumento do preço das passagens e que tiveram, né, que acabaram tendo repercussão negativa em vários estados e muitas manifestações aqui em Brasília. Então as grades foram colocadas e não saíram mais. Saíram no início desse ano por conta até da necessidade de fazer frente à questão envolvendo, né, os atos do 8 de janeiro, que as coisas voltaram ao normal. No Supremo elas voltaram. No Palácio do Planalto o discurso é o seguinte: as grades não vão voltar porque o Palácio
Palácio do Planalto é um patrimônio histórico e não cabe mais as grades em volta da sede do governo federal. O policiamento foi reforçado, no entanto, e o discurso é de que será possível garantir a segurança. Lá no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer mudar as regras para a questão envolvendo a entrada de deputados e senadores e também a entrada de visitantes. Por isso, a ideia, por exemplo, é deixar a chapelaria, que é uma área que tem em frente ali ao Congresso, né, a Câmara e Senado, apenas para carros oficiais. Carros de visitantes, de turistas, não poderiam mais passar por aquela área. Isso está sendo discutido, mas ainda não foi batido martelo. A Polícia Federal continua investigando o caso como ato terrorista e atentado ao Estado Democrático de Direito, ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse inquérito é sigiloso e vai ser repassado depois, quando tiver finalizado, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é responsável pelo inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. Muitas informações ainda precisam ser confirmadas. Tem um trailer que o Vanderlei Luiz tinha alugado ali perto da Câmara, né, onde tinha deixado o carro no anexo 4 da Câmara dos Deputados, ali no estacionamento. A casa em que ele morava, lá na Ceilândia, que fica mais ou menos uns 25 quilômetros aqui do centro de Brasília, também está sendo periciada. Explodiu bomba lá ontem. Então, assim, a Polícia Federal diz, inclusive, que as bombas eram caseiras, mas de alto poder de destruição. E o caso continua sendo analisado pela Polícia Federal. A Polícia Militar aqui do Distrito Federal também está atuando de forma conjunta. Obrigado, Luciana Verdolin. É isso, não podem recuar nem por um segundo, nem um centímetro, e tem que tentar chegar ao cerne dessa questão toda ali para realmente ter clareza de uma vez por todas, né, David? No sentido de o que pode ter motivado ele de vez. Inclusive, aqui só colaborando aqui para a gente pintar o retrato mais fiel possível das possíveis motivações do nosso bobo solitário tio França. Você mencionou que na entrevista da própria ex-mulher dele, ela afirma categoricamente que sim, o próprio tio França tinha ali uma aversão expressa, declarada ao ministro Alexandre de Moraes, além de todas essas figuras aí, figurões da República, que a gente já mencionou, que ficaram ali escancarados nos prints principais que rodaram as redes, né? Exatamente. Inclusive tem, né, uma gravação feita pelo celular mesmo, uma pessoa questionando ela, e ela disse que sim, que ele tinha a intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes e depois, logo em seguida, se matar. Inclusive, ele fez algumas pesquisas junto aos buscadores na web para saber mais detalhes sobre o próprio ministro, como também em relação ao Supremo Tribunal Federal. E ele fez até publicações dizendo, uma vez que ele conseguiu ali adentrar o STF, né, dizendo que a raposa estava por perto. Então, essas declarações foram feitas e claro que tudo isso está sendo juntado e agora buscando conexões também de outras pessoas que possam ter participação nesse ato que aconteceu na última quarta-feira. Mas na minha visão, Marinho, o principal ponto aí é o contexto político, as narrativas políticas que vão inflamando o radicalismo. Quando você tem líderes políticos, como o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, que diversas vezes criticou o Supremo sem oferecer qualquer proposta de solução do problema, ou seja, a crítica pela crítica, a raiva pela raiva, o ódio pelo ódio, a revolta pela revolta, você inflama esse tipo de sentimento e não tem um direcionamento para essas pessoas. E isso acaba levando pessoas que estão numa situação de saúde mental mais complicada, como o caso do tio França, a atos extremos, ao radicalismo sem qualquer rumo de construção do país. Ou seja, é preciso responsabilizar as lideranças que levaram o país a essa polarização tóxica que estamos vivendo. Acho interessante rapidamente o que o Mano falou, e só quero acrescentar, fruto também resultado da nossa democracia digital, onde as pessoas estão cada vez vivendo a própria bolha de afirmação delas e não tem um contrapeso com o que elas veem, o que elas consomem nas redes. Também é importante o debate de se assegurar a questão da responsabilidade do que os líderes falam e da quantidade de conteúdo que essas pessoas consomem nas redes, né? É o debate ideológico do século. Por mais que haja... Não vai ter fim tão cedo isso aí. Não vai, mas é do século. Exatamente. E colocar grade também, na minha opinião, não vai mudar muita coisa, porque a pessoa pula a grade. O que você tem que fazer é restringir a parada de veículos. Sim. O que o presidente quer fazer também, que é
limitar o acesso ali pela chapelaria. Quem não sabe o que é a chapelaria é onde a maioria dos deputados e senadores entra. Para quem está de frente, do lado direito é a Câmara dos Deputados, do lado esquerdo é o Senado Federal. Mas ali também, basta você ter um brochinho que você passa ali e vai embora. Você tem carro oficial, Palombo? Você usa carro? Eu só uso táxi e Uber lá. E mais aí, táxi do que Uber. Então, mas aí para entrar, você não conseguiria... Mas aí quando a gente está entrando, já passei por barreiras lá, aí eu peço pro taxista, eu ando sempre com o mesmo taxista, que me tornei amigo dele, ele abre a janela, eu me identifico, mostro uma carteira funcional, né? E aí eu passo tranquilamente. Eu não sou obrigado a ter carro oficial lá, eu acho que é mais um gasto. Peraí, né? você é parlamentar. De lá, eu só vou pro hotel, congresso e aeroporto. Eu não vou para lugar nenhum lá. Não, eu perguntei porque poderia ter essa restrição, né? Se a pessoa chega com um veículo de aplicativo, um veículo que não é oficial, mas o carro de deputado, ele não tem identificação. Ele não tem. Nem placa, assim? Não tem absolutamente nada. É um carro normal. Do senador tem. Tá. Senador da República. De deputado, não tem. Aliás, eu acho que nenhum devia ter, para falar a verdade. Porque isso aí você acaba usando, né? Algumas pessoas acabam usando para transgredir as leis de trânsito, alta velocidade. Quantos carros você viu? Eu já vi vários na estrada. Poder Legislativo 003. O cara enfia uma placa daquela lá e vai a 150 por hora daqui até Ribeirão Preto. Pega aquela sirene que ele compra numa lojinha. Quem tem direito a correr mais que a velocidade é a ambulância, polícia e bombeiro. O resto, bora respeitar as leis de trânsito. O que eu já vi de carro, de parlamentar andando que aqui a Leste tem, deputado estadual tem. Sim. Aí eles andam em faixa de ônibus. Corolla preta ali. Pode fazer o que quer. Não pode ser assim, né? Porque nós não... Repito, nós não estamos acima da lei. Meus amigos. Mas muita gente falsifica essas placas, né? Tem Também, muita né? gente que falsifica. Bota lá o Poder Legislativo e não é. Exatamente. Só dá por isso eu sou a favor aí. de parar todo mundo. Ainda mais quando o cara se acha autoridade, que acha que... Por que você tá... E no acostamento? Por exemplo, hoje é feriado. Eu vim ouvindo a rádio, tá um congestionamento terrível. Daqui pra praia, pro litoral sul de São Paulo. Você vai ver lá, sempre vai ter um carro lá oficial pegando o acostamento e é justo isso? Não é justo. Para mim, você acaba de descrever para mim assim o termômetro mais básico que eu tenho pro mau caratismo de alguém. Muita gente faz. Sim, muita gente faz. Mas eu particularmente, eu sei que é enlouquecedor o trânsito brasileiro, mas eu particularmente fico desde moleque, eu não sei porquê, eu acho que isso me enraivece. Não tô querendo bancar o menino do presépio, não, tá? Pesado, hein, Marinho? Mas muita gente faz. Vamos lá. Não, eu puxei esse lance das placas, porque se tivesse algum tipo de identificação, automaticamente eles conseguiriam, os parlamentares, acessar ao prédio. Isso. Mas também, por essa prerrogativa, diante desse cenário, a gente está falando aqui sobre as questões políticas que estão sendo exploradas, a informação também, com a apuração dos nossos repórteres de Brasília, é de que, com esse ataque, os parlamentares já estão se movimentando, pedindo um reforço da segurança privada para eles e, com isso, gera um déficit na segurança no entorno do Palácio dos Três Poderes. Porque, diante do ataque, os parlamentares querem a segurança privada. Então, eu convoco, por exemplo, você, que é um militar, fala assim, eu preciso de uma segurança nível 1. Aí 8 policiais vão fazer a parte da sua segurança, só que gera um déficit para fazer o legislativo. Exatamente. São policiais legislativos e acaba tirando do Congresso, por exemplo, o Sérgio Moro, salvo engano, ele tem 8. Mas ele tem que ter mesmo. Ele foi ameaçado. Foi. Muitas vezes, Paloma, mas pode continuar, por favor. Pode continuar. Continua. Mas alguns querem ter escolta só pela comodidade de ficar tranquilão, né? Enquanto o povo está sendo roubado aqui em ponto de ônibus 4 horas da manhã. Meus amigos, é complicado. Olha só, muitos outros elementos para a gente estar trazendo aqui para essa discussão, tentar montar esse quebra-cabeça ainda é complexo. Uma coisa é certa, ainda vai dar o que falar, embaralhou de vez o tabuleiro político em Brasília, fato, mas já a gente vai dando sequência aqui para o programa, mas ainda tem outros elementos que eu quero explorar aqui. O fato que o governo ali deu uma ordem expressa para também manter as grades, não manter as grades no caso, né? Além do Palombo ter dito que elas são ineficazes para o que elas se propõem, certo? Dá para burlar com alguma facilidade, o mínimo de criatividade. Eu acho que também, Mano e Maria, acho que foi uma espécie de ato simbólico para dizer que o governo não vai aceitar esse tipo de chantagem e também dizer que não vai se intimidar.
Você vê dessa maneira? Eu acho que é o seguinte, aquilo foi um lugar projetado para ser uma praça pública, para ter circulação livre das pessoas, inclusive de turistas. Que a gente não consiga ter essa área com a circulação livre para o qual foi projetada é um sintoma da doença do país. É um sintoma de que estamos enlouquecidos e que não podemos ter o básico de civilidade, que é a pessoa andar num espaço público. Então, eu acho que retirar as grades é uma tentativa de volta à normalidade. Mas o fato é que não voltamos à normalidade. Temos um tio França que vai lá e se suicida no centro do poder brasileiro. Mas sabe qual é o problema? Eu acabei de receber uma informação aqui. Concluindo então, David. Não, rapidamente. É que após o ataque, o STF tem recebido e-mails anônimos de pessoas dizendo que vão promover outros ataques. Eu ia falar do efeito cascata. Mas olha, a internet não é terra de ninguém. Dá para chegar nessas pessoas. Por isso que eu reforço. Cadê o fortalecimento das delegacias de combate à crime virtual? Quantas vezes eu já falei isso? Acho que umas 1000 vezes. Tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil. Ambas não têm efetivo para combater todo esse tipo de delito que está acontecendo pela internet. E isso não tem nada a ver com regulação de rede social, Exato. como as pessoas levantam. Porque quem está fazendo ameaça Crime. já é ilegal, já é crime, já é algo que precisa ser apurado e chegar nos responsáveis. A lei da vida normal vale no mundo digital, né? Não tem uma suspensão. Se alguém ameaça o outro, diz que vai matar cara a cara, isso é crime. Se fala isso na rede social, se fala isso no e-mail, é crime da mesma forma e tem que ser averiguado, porque ninguém é livre para ameaçar a violência física contra o outro. Inclusive, na largada aqui do nosso programa, o próprio David Tasso trouxe aí o depoimento recheado aí de pistas e também que puxa a capivara criminosa, e pelo menos potencialmente criminosa, do tal tio França. Para os íntimos, o Osama Bin Calvo, dentre outros apelidos ridículos que ele merece. Mas é o seguinte, será que ele vai cair no descrédito como um louquinho só ou ele vai inspirar uma galera ainda mais doida para poder levar a cabo, e às vezes de fato, que ele não conseguiu? É uma dúvida que a gente vai seguir aqui explorando no nosso programa, já no debate. Não sei antes, às 10 horas e 29 minutos, trazer aqui um baita de um recado para você que está nos assistindo pelo seguinte: transformar a sua carreira na Black Friday da New Cursos é possível, tá? Te garanto. Pelo seguinte, com desconto de até 80%, é barbada, 80%, não são 8%? Vamos lá? Os alunos podem se inscrever no curso Faça as Pazes com Suas Finanças do nosso querido Samidana, onde eles terão a oportunidade de aprender a gerenciar o seu dinheiro e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira que sempre sonharam para poder ter mais liberdade. E olha só, além disso, eles poderão se tornar investidores de sucesso com a trilogia Touro de Ouro do Vai Tourinho, do Pablo Spayer. E olha só, não para por aí. É possível, inclusive, conferir a grande variedade de outros cursos que a New oferece no próprio site deles, todos ali projetados, ali bem personalizados, muito bem pensados para ajudar você aí do outro lado a alcançar os seus objetivos profissionais e te dar o preparo e a sustentação necessária para você crescer na vida. Então, acesse New Cursos, niucursos.com.br, vocês não vão se arrepender. E em frente a gente segue aqui com o nosso Morning Show, minha diretora Helena. Fazer um rápido break geral para a rádio apenas. Então vamos lá, para todo mundo que está aqui emprestando seus ouvidos atentos ao nosso Morning Show. Já a gente volta com vocês. E David, ainda sobre a questão do hacker e os detalhes que ele pode ter trazido para a gente pintar esse retrato, tentar entender a psicologia doentia do tal tio França. A partir da sua experiência, o que você farejou ou identificou ali que pode ser mais revelador? O radicalismo, infelizmente, é complicado, viu, Marinho? E isso tem ambas as partes, tanto da direita como também da esquerda, porque eu já vivi diferentes situações sendo jornalista. Porque quando você traz alguma coisa à tona que é desfavorável, por exemplo, à esquerda, a direita se volta a favor de você e vice-versa, né? Então, quando acontece algo desse gênero, aí as narrativas vão ganhando força. Como a gente trouxe algumas delas, até no nosso site, na Jovem Pan, tem os detalhes de deputados que já estão explorando essa situação, como, por exemplo, a proposta da anistia que deve, né, ser extinta por causa desse atentado que ocorreu na última quarta-feira. Mas esses e-mails também vão inflamando. E como o Palumbo disse, as investigações avançam e podem haver consequências. Onde é que vocês acham que isso vai parar, hein? O radicalismo nunca é bom, né? Acho que isso aqui todo mundo concorda, né? Infelizmente, não vai parar tão cedo, como disse a nossa colega.
É lamentável isso, mas mais importante do que regular as redes sociais é a gente fortalecer quem investiga e quem chega nesses criminosos. Como é que chegaram aqui no hacker de Campinas? Através de investigação, através de denúncia. Agora, quantos tem aí que estão passando imunes, sem ninguém investigar, à solta? São milhares. A demanda é muito grande. Hoje todo mundo tem um celularzinho e está lá na internet. Então a gente precisa fortalecer isso. Aliás, não é só esses tipos de delito, não, de ameaça. As pessoas cometem crime de dentro da cadeia. Sim. E o bandido hoje, ele não quer mais pegar o revólver e ir lá para Avenida Paulista e meter o cano. Tem muitos que fazem isso ainda. Mas aquele que tem o celularzinho e aprendeu a ganhar o dinheiro, roubando os outros, furtando, cometendo estelionato, ele fica tranquilo com o celularzinho ali. E quando é pego, a pena é pequenininha, não vai ficar preso muito tempo. Aliás, muitos já estão presos, só vai ter um pequeno aumento na pena e fica por isso mesmo. Então aí fica muito difícil, né? As delegacias de todos os estados brasileiros, nesse quesito, estão capengando, falidas, sem policial civil e sem policial federal, que são atribuições dessas duas instituições. Inclusive, Palombo, rapidamente aqui, você falou de estelionato, saiu um dado de uma pesquisa da Visa, né, a bandeira Visa do cartão, de que o Brasil é o segundo maior país em nível de estelionato no mundo, ficando apenas atrás da China. Ou seja, virou profissão, né, ser estelionatário. Querida aqui no Maria país. de Carne, depois de tudo que a gente já trouxe só nos últimos meses aqui, me surpreende a gente estar em segundo lugar, Você acha que sinceramente. devia estar em primeiro, provavelmente, Não acho, né? não. Mas não está defasada essa pesquisa? Olha, eu não sei, vou ter que ligar aqui para a Visa, vamos perguntar. Mas a polarização que é preocupante, né? É incrível. Exato, isso. porque quando os líderes políticos começam a insuflar ódio e não tem nenhuma proposta concreta a ser avaliada de política pública, de quais são as mudanças legais, se a gente não gosta de como a justiça está funcionando, qual é a proposta para aperfeiçoar a justiça? Quando não tem proposta, quando só tem a crítica pela crítica, o xingamento pelo xingamento, você acaba pegando pessoas mais radicalizadas que não sabem como dar vazão a esse sentimento de revolta e acabam fazendo maluquices e coisas absurdas, como fez o tio França. Então, líderes políticos precisam ser responsáveis nos seus discursos. E a gente, como imprensa, precisa cobrar essas lideranças, porque é inaceitável que fiquem simplesmente usando pessoas vulneráveis como militante, massa de manobra para se engajar e ficar ali inflando o próprio ego, no fim das contas, sem ter proposta concreta para o país. Não só inflar o próprio ego, como usar essa massa de manobra, essas buchas de canhão, para defender os seus interesses personalíssimos. Exato. Não é isso? E dane-se eles, e as a consequências. família é destruída, o cara muitas vezes diz que é um defensor da família, mas está destruindo famílias com esse radicalismo, que as pessoas perdem até condições de conversar entre irmãos. Tem um relato do irmão do tio França que diz que não vinha mais conseguindo conversar com o próprio irmão, porque ele estava radicalizado, não conseguia falar de outra coisa, só falava de política. As outras dimensões da vida do sujeito foram acabando. Os laços familiares foram esgarçados. Como é que um grupo político que se diz defensor da família pode olhar para uma situação como essa e não botar a mão na consciência e pensar que está fazendo algo errado? Lembrando que ele estava ali trajado ali com uma camiseta, um casaco, que fazia uma alusão clara ao Coringa do Joaquin Phoenix, o personagem. Então, mas o Coringa significa 157. Então não faz sentido isso que ele está... Ele está se colocando... Traduz o do policialístico aqui pro, roubo, né? Pro afegão médio. Desculpa. O 157 é o artigo do roubo. Tá bom. Muitos criminosos acabam, inclusive, fazendo tatuagem com a imagem do Coringa, que a polícia Mas eu acho que ele fez Mas é que teve... virou filme, né? quase que uma alegoria, uma inspiração simbólica aí. Inclusive teve protesto no Equador, no Chile, na Argentina, fazendo alusão ao personagem do Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar de melhor ator. Aqui no Brasil, a gente tem alguns símbolos típicos de criminosos, né? A gente faz a tatuagem e não tem a mínima noção do que se trata. E você a carpa. Tem muita gente que faz a carpa e não sabe. Mas a carpa aqui no peito... O peixe, aquela... Isso, jogado para o peito aqui.
com a cabeça para baixo, é um sinal do PCC, que você faz parte dessa quadrilha. Sério? Oxe, É sério. Não Só sabia. que muitas pessoas acabam fazendo essa tatuagem e não tem a mínima noção disso. Tem um outro símbolo muito famoso aqui também, não vou fazer propaganda. Não, faz e o manual também... aí. Você tem que estar... eu tô anotando aqui. Mas qual é a Então- ligação entre a carpa e o PCC? Por que esse símbolo? Longevidade, né? Eles inventam cada coisa, paz, justiça e liberdade, né? Esse é o eu logo dele. entrava na cadeia aqui de Pinheiros, entrei durante muitos anos na cadeia aqui de Pinheiros, quando eu trabalhava no grupo de operações especiais. Paz, justiça e liberdade, né? Era o tempo todo isso daí. E na época não tinha grade, a cadeia era toda solta, ali era uma verdadeiro queijo suíço, né? Buraco para tudo quanto é lado, fuga, tentativa de resgate. Depois que passou para a Secretaria de Administração Penitenciária, melhorou bastante a segurança, né? Mas os policiais, eles conseguem identificar o criminoso, muitas vezes, pela tatuagem, inclusive modo de andar. Tem uns que agora vão andar tirando mosquito aí das nádegas, né? Para quem alguns vão me entender o que eu estou falando aí. Mas me impressionou Nossa. Perplexidade. Alô, galera! Eita! Oi. As videocacetadas. Errou! Do mano e descobri que... Peraí, mas que qual era a palavra? carpa- Eu me perdi. Tenta de novo. Mas o mano não é do crime, né? Ele não trabalha com polícia, caramba. Se eu falasse pro meu irmão, por exemplo, ele é mesmo. Mas não... Mas aí, quando ele faz uma abordagem... Não, nunca nem penso em fazer tatuagem, mas é que eu não consigo entender a conexão entre uma carpa e o PCC. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem um outro símbolo muito famoso aí, usado por muitos surfistas, que eles usam também. Né? Eles se apropriaram desse símbolo, né? Então, quando a gente vê em alguns locais, como por exemplo, biqueira, boca de fumo, a gente já sabe que pertence a determinada facção. Entendeu? Então, eles vão dando. Agora, quem não trabalha com investigação, quem não é repórter policial como o David, que aliás conhece muito de segurança pública, não passa batido. Por isso que quando a polícia, que eu falo que quem entende de segurança pública são os policiais, porque quando a gente aborda, basta 30 segundos de conversa, a gente vai, é Loki. Não sabe o que está acontecendo, não está no mundo da lua, não é do crime, mas só de conversar com a pessoa, se você aborda, ô senhor... Repare bem, meu caro Mano Ferreira, repare muito bem, porque a carpa que acaba mordendo a migalha da amiga vira jantar na barriga. Já parou pra pensar nisso? Que tem ali a bandidagem no mundo da carpa? Já percebeu? Repare bem. Repare Gente, muito realmente, bem. eu fiquei assim, impressionada com essa informação. Com esse Pois tanto é. heterotop que tem tanta Agora- capa aí no peito. Não, mas não vamos generalizar, né? Não, Eu queria- tem muita gente que faz. O mano, por exemplo, Foi se só ele pra quisesse animar e eu tivesse um dia aí numa praia com ele, tivesse sem camisa, Ó, eu ia perceber. É, claro, é só o único jeito de eu ver ele sem camisa, né? Espero que seja esse. Eu ia perceber, não, ele nem sabe por que significa isso, né? Não é do métier. Né? Então a gente não pode generalizar e fazer um pré-julgamento com as pessoas que estão usando esse tipo de tatuagem. E Agora, o Coringa é um tem- personagem muito popular, né? Então muita então, gente isso que eu tô falando. acaba... Agora, Tio de novo, Patinhas. olha como... Não, mas vamos lá. Vamos O sofisticar. tema foi para um outro... A gente começou a analisar o simbolismo do Coringa na sociedade moderna e acabou o Palumbo passando creme nas costas do mano numa praia. É brincadeira? É brincadeira? Para onde foi o assunto? Brincadeira. Difícil. Pena que não tá só hoje, senão a gente ia Cena- descer pro litoral paulista pra ver essa cena ao vivo. Isso é um clima de eu duvido. feriado. Eu duvido. Agora, olha só, eu acho que... Eu sou fã da expressão que a vida imita a arte, como a arte acaba realmente tendo reflexo na vida real. Olha, a gente pega esses dois grandes antagonistas do cinema, talvez a maior dupla de rivais, né? Batman e Coringa. Qual era o grande personagem da cultura pop que representou, de certa forma, aquele espírito de indignação? E indignação nada mais é que uma mistura ali de emoções, de julgamento moral e de revolta contra o inaceitável. Ali nas jornadas de junho de 2013, na época da Lava Jato, não era aquele Batman? Lembra do Batman? Lembra Mas do... o Batman é do bem, o Coringa é do mal. Ok, mas você vê só como esses dois personagens acabam tendo, enfim, influência nas diferentes conjunturas históricas. Verdade. E como isso reflete, talvez, o espírito de cada um dos tempos. Aquele V de vingança também foi usado. No caso, né? inclusive, estão chamando o tio França de V de velório, inclusive, mais um. Coitado. Bom, eu não tenho pena. Vamos lá, mano. O que você achou? Não, é muito interessante como esses símbolos Você acabam representando sentimentos, né? E um ponto importante que o Estado brasileiro precisa olhar para essa situação e entender que para aplacar esse tipo de sentimento
é preciso ter atitude, é preciso fazer com que as pessoas se sintam novamente representadas pelo Estado e não traídas pelo Estado, que é o que muita gente se sente. Paga imposto pra caramba e o que tem de volta em termos de justiça, em termos de segurança. Então, é preciso não apenas cobrar a responsabilidade dos líderes políticos eleitorais, mas também das outras dimensões do Estado brasileiro. Como vamos dar uma resposta às aflições da sociedade para que essas insanidades não se multipliquem. É responsabilidade de todos nós, como sociedade, buscar um caminho de reconciliação entre a sociedade e o Estado, porque as coisas estão divorciadas. O que nós temos de gente que olha para uma situação como essa e acaba muitas vezes até justificando ou dizendo que gostaria de ver uma bomba de verdade, né, que gerasse danos, isso é um absurdo, mas é um sintoma da doença. E a gente precisa olhar para as causas dessa doença e atacar essas causas com propostas concretas, porque bomba nenhuma resolve o problema. O que resolve é construção institucional. E isso dá muito mais trabalho. Inclusive é interessante, tem um livro de lá de 2012, do distante ano de 2012, que basicamente foi o primeiro ano onde Instagram, Facebook entrou para valer na vida das pessoas, e era do Manuel Castells. Inclusive o título é Redes Sociais, a Indignação e a Esperança. Ele achou que a indignação, que hoje em dia é o que as redes sociais mais premiam, seria uma forma ali, talvez, de dar foco e ajudar a transformar as coisas para o bem. Mas ele agora, hoje em dia, ele está falando que foi exatamente o contrário, porque travou o diálogo e as redes sociais, hoje em dia, os deuses do algoritmo premiam o quê? Quanto mais indignado você é, mais retorno você vai ter. Fato. Agora, a questão é, por mais que tenha esse incentivo, nocivo, de certa forma, as nossas autoridades não cansam de dar motivo para haver essa indignação e jogar querosene nesse caldeirão de revolta que existe há tanto tempo no Brasil e acaba gerando esse tipo de faísca que a gente viu no Tio França. Concorda, Mano Ferreira, rapidamente? Concordo totalmente, porque uma das coisas que mais aumenta a indignação é a sensação de insegurança jurídica. Quando você olha situações que são muito parecidas, para um caso você tem um julgamento de condenação, para outro você tem um caso muito semelhante e você tem um julgamento de absolvição. E aí as pessoas olham, não entendem, e essa insegurança gera um sentimento até de... As pessoas ficam desnorteadas e ficam sem saber como lidar com esse tipo de conflito, com esse tipo de aflição que surge. Então é muito importante que as autoridades levem a sério o momento doentio que o Brasil tem vivido e busquem entender quais são as causas. Entre as causas, há causas legítimas que precisam ser endereçadas. A gente precisa ter um Estado mais eficiente, mais veloz em dar respostas para os anseios da população. A gente não pode ver tanta impunidade como nós nos acostumamos a ver no Brasil. Isso é enlouquecedor. É isso, meu querido. A gente lida mal com a indignação. A verdade é essa. A verdade é essa no sentido de que, ao invés de... Porque a indignação, por princípio, parece que é algo justo. É você se rebelar contra algo inaceitável. Mas ao invés de realmente lidar com algo inaceitável, muitas vezes as pessoas estão usando toda essa indignação para surfar nessa indústria da indignação e posar de herói para a própria tribo. A vida como ela é o fato, é o que a gente mais vê. A indignação tem que ser uma peça e não o todo, né? Ou seja, da indignação é preciso ir para a ação e não ficar simplesmente surfando no ódio e na raiva, porque isso não leva a lugar nenhum. Concorda, Palumbo? Plenamente, 100%, né? A internet, ela cria valentões, né? Todos os dias eu sou ameaçado nas redes sociais, todos os dias. O valentão de teclado, o tigre de papel, a gente segue lidando. A maioria, se bater o pé, sai correndo. É isso. Mas tem os malucos, como esse outro. Lógico.